Como garantir ainda em vida uma renda mínima e segura em favor da viúva, independente da partilha de bens, independente da conclusão da herança? Quando a gente considera o titular de um patrimônio expressivo, que tem lá imóveis que geram renda, ativos financeiros, para que ele consiga resguardar uma renda mínima para a viúva em favor da esposa sobrevivente, basta ele estabelecer através de um testamento o legado de renda vitalícia. Mas é importante que esse legado seja estipulado a partir do momento da morte, independente da conclusão do inventário ou da partilha da herança. E um caso idêntico chegou ao Superior Tribunal de Justiça para definir qual o critério temporal do início do pagamento dessa renda vitalícia, uma vez que há um atrito entre a viúva e as filhas que foram beneficiadas com a herança. E a partir desses bens deixados em favor das filhas é que o legado de renda vitalícia seria pago à viúva. Então vamos ver na íntegra como decidiu o tribunal sobre esse caso. Esse caso é bem atual, é de maio de 2025, então antes da gente entrar nos detalhes em relação à ementa da decisão do Superior Tribunal de Justiça, convém a gente mencionar as partes, que nós temos ali o testador, que é justamente aquela pessoa titular do patrimônio, que através do testamento vai manifestar as suas disposições de última vontade. Nós temos as herdeiras, que são as pessoas que vão ser beneficiadas com a herança, e além disso nós temos o legatário, que nesse caso é a viúva que vai ser a destinatária dessa renda vitalícia. Agora, direto na ementa, em relação à decisão do tribunal, a gente vê aqui no item 4, é prerrogativa do testador a eleição do termo inicial, ou seja, qual é a data em que se inicia o pagamento dessa renda vitalícia. No seu silêncio, ou seja, caso não seja constado nesse testamento essa data, considerar-se-á o seu início a data da abertura da sucessão, que, de acordo com o Código Civil, a abertura da sucessão se dá com a morte. Passando ao seguinte item 5, em regra, cabe ao legatário, que é o beneficiário, no caso a viúva, pedir aos herdeiros o legado, após o julgamento da partilha. Aí onde vem o destaque. No entanto, o legatário de renda vitalícia não pode ficar à mercê do encerramento do inventário, considerada a costumeira morosidade e litigiosidade características desses processos. Então a gente sabe muito bem que todo e qualquer processo judicial tende a ter uma demora muito grande. Então você imagina, a pessoa com uma avançada idade, que depende daquela renda para conseguir viver, para conseguir se alimentar, para conseguir fazer frente com as suas despesas. Imagine se essa pessoa precisar depender da conclusão de um processo judicial para começar a receber esses valores. Não vai funcionar. Então aqui já fica estabelecido, através da própria lei, que o termo inicial é com a morte. E aqui o relator, os ministros do Superior Tribunal de Justiça mencionam que esse instituto do legado de renda vitalícia, ele se aproxima muito dessa característica do legado de alimentos. Uma verba de alimentos, efetivamente, né? Então, aqui no item destacado em azul, o cumprimento do encargo caberá ao onerado desde o falecimento do testador, na proporção do seu quinhão hereditário, independentemente de conclusão do processo de inventário. Ou seja, aquele valor recebido a título de herança e que foi destinado às herdeiras, a partir daquele montante é que vai ser feito o pagamento dessa renda vitalícia à viúva. Então, o patrimônio pessoal das herdeiras fica protegido e essa renda, ela é feita o pagamento a partir desses valores recebidos a título de herança. Passando ao aspecto mais conceitual, já na parte do relatório, onde se tratam questões relativas ao direito efetivamente, é mencionado no item 12, trata-se o legado de fração do patrimônio destacada da herança, é isso que nós falamos anteriormente, que o testador atribui a alguém. Enquanto o herdeiro é sucessor do testador, a título universal, o legatário é sucessor de direito individual, ou seja, ele tem esse direito destacado da herança, desvinculado do patrimônio e das responsabilidades em relação ao respectivo passivo. Em outras palavras, o legatário não se confunde com o herdeiro, porque o legado ele é individualizado e específico, então não tem por que se confundir o legado em relação ao todo da herança. Ainda, essa parte super importante, o testador poderá impor a um ou mais herdeiros o dever de pagar determinado valor instituído sobre uma fonte de renda, justamente aquilo que nós falamos. Essa renda que é proveniente desses ativos financeiros, desse patrimônio que foi destinado às herdeiras, então a partir desse patrimônio é que será extraída essa renda vitalícia destinada à viúva. E na parte final da decisão, a ministra relatora Nancy Andrighi, ela determinou que fossem restabelecidos o pagamento dessa renda vitalícia à viúva desde a data da morte do testador. Segundo, a integralidade da parte disponível foi deixada às duas únicas filhas do decujus, com a dispensa de colação. E terceiro, a viúva legatária conta com quase 78 anos, é do lar e dependia economicamente do falecido. E quarto, há uma intensa litigiosidade entre as herdeiras e a viúva. É uma pena. Recurso especial conhecido, senhor presidente, e provido para o fim de determinar o imediato restabelecimento do pagamento das prestações mensais do legado vitalício à viúva, devidas desde o falecimento do testador, devendo referidas parcelas ser pagas pelas herdeiras nos termos como instituído no testamento
repito, independentemente da conclusão do inventário. É como voto, senhor presidente. Vejam, de um modo geral, nós temos institutos hoje previstos na lei que resguardam essa questão quando se leva em consideração o cônjuge sobrevivente, às vezes numa idade avançada, com dificuldade ou que não tem uma renda própria. Então é uma forma de resguardar aquela pessoa que ficou ao nosso lado a vida inteira. E também, além dessa forma de instituição de renda vitalícia através de um legado via testamento, existem outros instrumentos que sim podem ser utilizados, como previdência privada, já destinando como beneficiário desses valores poupados durante um período, além de outros instrumentos, desde que muito bem assessorados, documentos apresentados, os profissionais que assessoram certificados, para que não se troque gato por lebre.